Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Estas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por acompanharem nosso call de resultados. A gente vai iniciar a apresentação pelas realizações do segundo trimestre. A primeira delas aqui que a gente destaca é a antecipação da parcela da XP. Quando a gente fez a conclusão da transação em junho do ano passado, o pagamento ele tinha sido feito um sinal no início do ano, uma parcela no fechamento, uma parcela em dezembro de 2024, e ainda a gente tinha uma parcela pendente de pagamento para dezembro de 25, uma parcela de 550 milhões, corrigidas por CDI a partir da data do fechamento. E a gente optou por fazer uma antecipação dessa parcela, então o valor total de antecipação foi de 590 milhões, que era o valor do fechamento de 550 milhões atualizado por CDI do fechamento até abril de 25. Considerando o custo dessa transação, que é o equivalente aqui a CDI mais 0,07, a gente teve um desconto efetivo aqui de 1,32% sobre esse período de antecipação, ou seja, de abril até dezembro de 25. A gente fez essa opção porque a gente conseguiu trazer aqui o caixa para dentro da companhia com mais antecedência, o que possibilitou aí a gente fazer o pré-pagamento de uma dívida e também a redução de capital que a gente vai falar em seguida. E, além disso, trouxe outros ganhos de eficiência tributária que até quase que offsetaram quase todo o desconto que a gente teve aí nessa antecipação. Por conta dessa antecipação, então, a gente fez o pré-pagamento da 12ª debênture, era uma debênture que o principal era de 360 milhões, o valor do pagamento foi de 377, e aí foi quase que concomitante com a antecipação dessa parcela. O vencimento original dela seria dezembro de 27. A gente fez o pagamento de 70 milhões de reais também em dividendos em abril de 25, né, que dá um 0,45 por ação. E parte também dessa antecipação a gente vai utilizar para fazer a redução de capital no valor total de 330 milhões, que dão aí 2,16 reais por ação, né, como é, foi informado através do comunicado ao mercado. Com a data de pagamento, a gente ainda está no prazo legal para a oposição de credores de 60 dias. E a gente tem uma data de pagamento que ainda não está cravada, mas ela pode ser feita até dia 15 de outubro. O que a gente já tem definido é a data X, e a data X ela é dia 18 de setembro, agora de 2025. Além disso, a gente também anunciou uma transação uma intenção de venda do Shopping D. A gente está vendendo a nossa SPE em conjunto com a XP. A gente, nesse caso, está vendendo a totalidade da nossa participação por um valor de 9 milhões, 8 milhões e 900 mil. A gente ainda tem algumas condições precedentes que é, estão em andamento, inclusive o CAD.
E por último, aqui dos eventos subsequentes, a gente já anunciou no ano passado e vem recebendo aqui as parcelas de pagamento da venda do Brasílio Machado. Então, a gente já recebeu aí boa parte do pagamento, eram 6 parcelas, né? A gente já recebeu em janeiro a entrada, depois mais 3 pagamentos em março, maio e julho. E a gente tem mais 2 pagamentos pendentes aí que vão ser finalizados aí em setembro e o último em novembro. E aí a gente finaliza a venda integral da nossa participação nesse ativo. Indo agora para a sessão de desempenho operacional, a gente inicia pela ocupação física dos nossos shoppings. A gente teve uma redução aí de 1,6% em relação ao segundo trimestre de 24, e essa redução ela está muito concentrada em uma loja grande aqui, um pouco mais representativa dentro do nosso portfólio. Se a gente tirasse o efeito somente dessa loja, a gente estaria com um crescimento na ocupação, saindo de 96 para 96,2. É uma loja que a grande dificuldade de locação dela é a definição de mix, né? Então a gente tem muita proposta, então é algo que a gente pretende bater o martelo ainda nesse ano. Tanto que quando a gente compara aqui a redução da ocupação financeira frente à ocupação física, é uma redução bem inferior, né? Então a gente sai de 95,7 para 95,2, justamente por conta dessa loja que tem uma área maior, mas que o metro quadrado dela é menos representativo do que a área que ela está disponível. Seguindo aqui para as vendas, a gente teve um crescimento de vendas aí de 6%, chegando, saindo de um bi 400 para quase um bi e meio de venda, né? Nesse trimestre, a gente teve um same-store sale de 6,3%, e quando a gente olha o semestre de 4,3%, né? Teve um primeiro trimestre com uma venda de same-store um pouco mais fraca. E quando a gente olha o aluguel de mesmas lojas, a gente teve um desempenho melhor. No trimestre, 8,3%, né? Então aí é quase 2% acima do crescimento de venda. E quando a gente olha no semestre, a gente sobe 5,5, 1,2 acima do crescimento de venda. E aí que também foi muito puxado por um desempenho um pouco mais baixo aí no primeiro trimestre desse ano. Do lado de edifícios corporativos, a gente está basicamente com 100% do nosso edifício classe A ocupado. Essa vacância que aparece é da parcela do Brasílio Machado que ainda não foi finalizada a venda, né? Então, a gente, quando olha o portfólio como um todo, a gente fica estável. É, Só que quando a gente tira o efeito do Brasílio Machado, a gente cresce aí a ocupação de 83,6% para 89%. E na ocupação financeira tem um crescimento ainda maior, né, porque a gente locou áreas com um aluguel mais alto do que a representatividade da ABL, né, que estava vaga, então a gente sobe aí de 84,4% para um pouco acima de 90% na ocupação financeira. Por último, no nosso terceiro braço de negócio aqui em galpões, a gente traz aqui novamente como que está o andamento do CLD, né? Então, o CLD aqui, o que já está entregue é, é, é a fase um, a fase 2, e a gente está aqui em fase de desenvolvimento da fase 3, né? A fase 3 que já está pré-alocada, né? Então, apesar da fase 3 ainda não está concluída, ela faz uma ligação com o galpão da fase 2 aí, esse galpão inteiro, fase 2 mas fase 3 está 100% locado já. A fase 4 que ainda é mais para frente, né, vai ficar lá no primeiro semestre ainda do ano que vem, está um pouco mais para trás na obra, a gente ainda não teve locação. E aí a nossa participação total aqui nesse empreendimento é de 17% diretamente, né? Então, a gente tem a propriedade direta no ativo, e a gente tem uma participação indireta aí via o FIP que a gente tem em conjunto com a SPX, né? Que dá mais um pouquinho mais de 8,5%. Agora, para o desempenho financeiro, eu vou passar a palavra para o Hector. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença no nosso call. Começar aqui falando do resultado dos empreendimentos, nas mesmas bases, né?
A gente cresceu 8% aqui no semestre, né? A gente fechou em 49,6 milhões de NOI, crescimento robusto aqui no geral. Aí quebrando por segmento, né? Em shoppings, a gente fechou com 33,6 milhões de NOI, um crescimento de 3,8%. E aí aqui é um pouco abaixo do que a gente vem performando historicamente, né, contabilmente, que a gente mostra. E aí tem, primeiro, acho que é um efeito de curto prazo, como o Thiago comentou, a gente tem uma vacância aqui de uma área grande, que aí tem uma despesa maior de área vaga, né, e não tem o aluguel da área. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga, primeiro que isso é muito normal, né? Aqui no primeiro trimestre, onde acontece a maior incidência de rescisão em shopping, né? Então, acho que é um pouco sazonal também. E segundo, que a gente tem uma oportunidade muito boa na mão aqui de reforço de mix, né? A gente tem um portfólio bastante concentrado em ativos consolidados e com uma produtividade muito boa. Então, quando sai uma loja, é porque ela não está performando bem e a gente tem a oportunidade de melhorar a produtividade por consequência, a atratividade de aluguel dos empreendimentos. Então, tem esse primeiro efeito que eu acho que não é nada que nos preocupa, né? E segundo, que também aqui no NOI contábil a gente não leva em conta alguns efeitos caixa, né? O principal deles que a gente viu nesse primeiro trimestre foi a inadimplência, né? Foi bastante baixa no nosso portfólio, né? Se a gente considerasse aqui o delta de inadimplência de um ano para o outro, a gente teria mais uns 2% de crescimento. Então, a gente teve uma surpresa muito boa com relação à performance das lojas, né? E quanto elas vêm pagando, eu acho que é um pouco do reflexo da carteira que a gente tem de clientes muito mais saudável, né? Muito com uma robustez financeira maior. Já falando de de escritórios, a gente cresceu 10%. E aqui, boa parte, assim, quase 90% da explicação é por conta das torres JK e E, que a gente vem fazendo desde o do segundo semestre do ano passado, um volume alto de revisionais, né, no edifício, e a gente tem conseguido puxar muito o aluguel real, né, em torno aí de 35% de aumento de aluguel real nas revisionais. Então aqui é bastante explicado aí pela performance excelente aqui do nosso time comercial, de aumentar os aluguéis, e mostra um pouco como está o mercado de escritórios, né, em São Paulo, bastante aquecido aqui, pelo menos até então, aqui no primeiro semestre. E em relação a galpões, né, um crescimento alto aqui de 188%, mas é bastante reflexo da evolução das locações, né? A gente, no ano passado, tinha mais ou menos 70% do ativo locado, agora a gente está 100% locado, e então as carências aí estão sendo superadas também. Então a gente basicamente vai ver um crescimento robusto aí do CLD nos próximos trimestres, né? Naturalmente por conta dessa entrega do empreendimento e locação. Aqui no próximo slide a gente olha os três principais indicadores, né? EBITDA, lucro e FFO. Comparando com o ano passado, ainda a gente tem uma distorção grande, por dois motivos, né? A gente tinha um portfólio maior de shoppings e justamente o lucro da venda, né? O resultado da venda que a gente teve no segundo trimestre do ano passado. Então, aqui a gente fechou o semestre com 66 de EBITDA, 35 de lucro e 44 de FFO. Quando a gente elimina os efeitos não recorrentes, a gente ainda vai comparar com um portfólio maior, mas já a diferença já é bem menor, e no próximo trimestre a gente já vai comparar as mesmas bases, né? Então a gente fechou com o EBITDA ajustado de 39,6 milhões, uma queda aí de 50% no semestre. Lucro líquido de 16,7 milhões, um crescimento de quase 70% em relação ao ano passado, e aqui por dois motivos principais, né? O maior deles é o resultado financeiro. A gente diminuiu a alavancagem de maneira bastante significativa, e tem um pouquinho de efeito de depreciação, né? E quando a gente exclui o efeito de depreciação, a gente olha aqui no FFO ajustado que a gente tem uma queda de 1%, fica em linha
com o ano passado. Então, a gente chegou em 25,6 milhões, mesmo com um portfólio menor e com uma distribuição, mais redução de capital de 1 bi no ano passado. Então, a gente entregou um belo resultado aí para os acionistas e ainda manteve a geração de caixa bastante em linha com menos portfólio, né? Aí, por fim, no slide de endividamento, como o Thiago comentou, a gente pagou a 12ª debênture depois que a gente antecipou os recebíveis da XP, então diminuiu bastante a dívida bruta para 505 milhões. A gente fechou o trimestre com caixa, agora sem nenhum recebível pendente de 553 milhões. Então, a gente fechou com um caixa líquido de 48 milhões no trimestre, e um EBITDA dos últimos 12 meses de 86. Então, a gente está com caixa líquido um pouquinho menos de uma vez aí, o EBITDA. E aí, por fim, o nosso cronograma de amortizações depois dessa amortização da 12ª está bastante confortável até 2028, né? A gente tem 7 milhões, que é uma dívida que a gente tem uma amortização constante, mensal, né, para esse ano, 27 milhões para os próximos 2 anos e um refinanciamento mais importante para fazer em 2028. É um saldo aqui de 444 milhões. Em relação aos indexadores, né, nada mudou em relação, mudou bastante, na verdade, né, ao que a gente tinha no passado, né? A gente tem 85% da dívida em IPCA, e só 15% em CDI, com custo médio aqui abaixo do CDI, então a gente está com um perfil de dívida muito interessante aqui, 86% do CDI de custo. E aí a gente já pode partir para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite-a no campo de Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem por escrito de Reinaldo Veríssimo e é a seguinte: Parabéns pelos resultados. Como enxergam o segundo semestre e 2026 da SIM? Alguma atualização sobre expansão do shopping Cidade de São Paulo? É, bom dia, Reinaldo, tudo bem? Olha, a gente está no segundo semestre aqui, se as coisas continuarem andando como a gente tem visto aqui no primeiro e segundo, metade do segundo mês, do segundo semestre, a gente tem um prognóstico positivo. No lado de shoppings aqui, teve uma rebaixada acho que na demanda de comercialização no final do primeiro semestre. Agora a gente está vendo que ele está se retomando, né? Então a gente acha que vai conseguir resolver aquela vacância um pouco maior que a gente tem no nosso portfólio nesse segundo semestre. A gente está com algumas propostas interessantes em andamento também. No caso dos edifícios, a gente também tem algumas revisionais ainda para fazer durante esse ano, estamos em negociação, mas a gente está vendo um norte bem positivo também. A gente continua olhando algumas oportunidades, tanto de aquisição quanto de desenvolvimento, mas isso aqui ainda não temos nenhuma novidade para dar. Em 2026, se a gente conseguir, o que a gente tem feito muito é mudar o mix aqui, melhorar o nosso mix, né? Então, a gente fez um trabalho bem interessante e tem feito um trabalho bem interessante aqui de qualificação, de conseguir colocar aí para os nossos clientes um mix mais interessante. E ao longo do tempo, isso daqui tem trazido reflexos bem positivos. A gente fez alguns movimentos em 2025 que a gente vai ver o reflexo em 2026. Então, tendo dito isso, a gente acha que tem um segundo semestre, um 2026, bastante otimista. Sobre o Cidade de São Paulo, a gente tem evoluído, mas ainda não temos nada concreto para poder dividir com vocês. Tá bom? Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no botão Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Grossi Fernandes. Senhor Ricardo, pode prosseguir. Senhor Ricardo, você pode ativar o seu microfone. Nossa próxima pergunta vem de José Guilherme Melo. Senhor José Guilherme, você pode ativar o seu microfone. Olá, bom dia. Vocês estão me escutando? Bom dia, sim. Primeiramente, bom dia, Thiago, né? E segundamente, bom dia, Hector, tá? A minha pergunta vai ser a seguinte. Cara, minha intenção é virar investidor da empresa de vocês, mas eu queria saber o qual normal é essa redução de capital que está sendo feita, né? E se vai ter mais alguma redução de capital para o final do ano. Tá bom. Obrigado pela pergunta aí, José Guilherme. Assim, nos últimos anos, a gente tem feito uma série de distribuição de dividendos e também algumas reduções de capital. O que eu posso te dizer é que a gente não tem nada agora para frente previsto para fazer de tanto de distribuição de dividendo, nem redução de capital, e a gente hoje não tem nenhum guidance em relação a esses dois temas, né? Então, eu acho que o que eu posso dizer é o que a gente tem divulgado é o que a gente pretende fazer no curto prazo aí. Eu não consigo te dar mais nada muito além do que para o futuro. Ok, maravilha. E essa redução de capital, ela está sendo feita porque a empresa está com muita dívida para pagar, está sem caixa. Tem alguma explicação assim, ou vocês só querem realmente mesmo investir em novos ativos e ter um caixa mais robusto? Não, na verdade é o contrário, né? A gente está com um caixa um pouco maior do que o que a gente imagina o eficiente, a gente está devolvendo esse dinheiro para os acionistas justamente para poder ficar mais equilibrado aqui com o nosso caixa, né? Porque como acho que o Hector mostrou aqui durante a apresentação, a gente só tem uma necessidade maior de caixa em 2028, quando vence aí um pouco mais de 400 milhões de dívida. E de hoje até lá a gente tem um fluxo de caixa recorrente que gera bastante caixa e não tem nenhuma obrigação de curto prazo muito alta que mostra a necessidade da gente ficar com caixa elevado. Então a gente está fazendo essa redução, né, devolvendo esse caixa para os acionistas justamente por isso. Ok. E tem previsto aí que teve essa redução de capital, né? Que vai ter como data corte dia 17 de setembro, né? Para o Pois. recebimento do capital inicial aí entre os acionistas entre o dia 15 ao dia 20. Tem alguma, como que eu posso te perguntar? Alguma chance disso não acontecer, da empresa voltar atrás, ou isso já é certo? Não, isso já é certo, foi aprovado já em assembleia. A gente só está esperando mesmo a manifestação dos credores, que tem um prazo legal de 60 dias pós a assembleia. Ah, perfeito. Eu agradeço, Hector e Thiago. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Obrigado, bom final de Obrigado. semana. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Ferraz. Senhor Guilherme, você pode ativar o seu microfone. Oi, bom dia. Bom dia. Me ouve bem, ô, Thiago? Você, Sim, Hector? sim, Sim. ouvindo bem. É bom estar com vocês, mais um call de resultado aí. Da minha parte, aqui são duas perguntas, Thiago. Vocês comunicaram ontem que tem a intenção de fazer alguns investimentos final desse ano agora e início do ano que vem, Uhum. né? Algo em torno de 70 milhões, parece, né? Vocês vão ter ideia de usar qual capital para isso aí? É, vai usar do caixa, enfim. E a segunda, já aproveitando, é a questão da alavancagem, né? A gente viu que reduziu praticamente a metade, pela metade a alavancagem aí em relação ao ano passado. A ideia é permanecer, pelo menos enquanto a Selic estiver nesses dois dígitos aí
permanecer nesse nível de alavancagem ou a ideia também é aumentar mais essa alavancagem para o fim do ano aí? Tá bom. Obrigado, Guilherme, pelas perguntas. Vamos lá, vou tentar responder para você aqui. A gente, primeiro em relação aos investimentos, né, a gente divulgou aí que a gente deve fazer em torno de 50 milhões de investimento nos próximos, que a gente já está comprometido, na verdade, com 50 milhões, né? Um pedaço disso é CAPEX, dos shoppings e o outro pedaço é para a gente finalizar a obra do CLD. Para esse investimento que a gente vai fazer, a gente tem um caixa, acho que suficiente para fazer, né? A gente está com um pouco mais de 500 milhões de caixa, sendo que a gente vai distribuir 330, então a gente vai fazer isso aí ao longo do segundo semestre, primeiro semestre do ano que vem. Então não é nada muito relevante aqui que precise de fazer um aumento de capital ou precisa fazer uma nova tomada de dívida, né? Então acho que em relação a isso, é o que eu consigo dizer. Não sei se tem mais alguma coisa aí que você tenha de dúvida. Em relação à alavancagem, né, se você acompanhar e olhar o histórico aqui, né, a gente sempre tenta ser o mais eficiente possível, né? Então, hoje a gente está rodando com um nível de alavancagem mais baixo do que o nosso nível histórico, só que em contrapartida a gente está rodando com um custo muito baixo em relação ao CDI, né? Então a gente tem um caixa que remunera a gente a CDI, enquanto a nossa dívida está custando 86% do CDI. Lá atrás, quando a gente teve uma baixa aí da Selic, né, com o CDI, quando ele foi lá para um dígito, né, e um período até rodou próximo de 2%, a gente tinha uma parcela muito maior da nossa dívida atrelada à CDI para tentar justamente aproveitar aí a menor taxa possível. Então, como hoje a gente está com um custo bom de CDI, a gente não precisa, não tem uma necessidade muito grande de caixa nos próximos anos, a ideia foi justamente fazer essa redução de capital. Obviamente, com isso a gente vai subir um pouco a alavancagem, mas ao mesmo tempo a gente também tem um custo muito baixo quando comparado aí com qualquer outra nova dívida que a gente enxerga no mercado. Entendi, Thiago. Aquisição não está nos planos, pelo menos por esse ano, não, né? Sendo honesto, a gente sempre olha, né? Então, a É, gente tem uma área de negócios ativa aqui, a gente fez uma série de desinvestimentos nesse último ano, mas a gente continua olhando oportunisticamente tanto aquisições quanto, eventualmente, algum novo desinvestimento, né? até porque a Então, taxa, tudo com a isso taxa tem. de juros, até porque com a taxa de juros alta, Uhum, uma oferta alta de repente de imóveis aí, a tendência é conseguir boas oportunidades com o dinheiro em caixa, né? Não para exato. tomar dívida, né, Thiago? Exato, exato. A ideia se for fazer alguma coisa, a gente tenta ser bastante disciplinado aqui com o capital. Então, se for para fazer alguma coisa, tem que ser alguma coisa que faça sentido do ponto de vista de custo de capital da companhia, né? O custo de vocês, Uhum, acionistas, como também ali da oportunidade de aquisição do negócio. entendi. Mas a ideia é na capital mesmo, né? No interior de São Isso. Paulo, a Não, ideia não. não tem. A gente hoje tem uma concentração muito grande na cidade de São Paulo, né? A gente tem dois ativos Uhum, fora só, e a ideia é manter também, eu acho que hoje onde a gente encontra um pouco mais é, menos de risco em um novo investimento é em São Paulo. Então a ideia é se manter aqui com esse foco. tá certo, Thiago. Obrigado, viu? Nada? Obrigado a você, tchau, Valeu. Bom tchau. fim de semana para você, Você Hector. também. Obrigado. Igualmente. Tchau, Valeu. tchau. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Salma. Senhor Eduardo, você pode abrir o seu microfone. Bom dia, gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Hector. Tudo bem com Bom vocês? dia, Bom tudo bom? dia. Bom, tenho uma pergunta, mas antes eu queria tomar a liberdade de dizer aqui, estou vendo o Zé Guilherme pensando se é acionista ou não da companhia, né? E eu quero dar um depoimento. Eu sou acionista dessa companhia antes dela chamar assim, desde o tempo em que ela chamava CCP. E cada vez eu fico mais satisfeito com a competência, com a responsabilidade, com a seriedade. E eu sou do mercado imobiliário há muitos anos e vejo a gestão que eles fazem aqui, máximo respeito, estou sempre muito satisfeito, viu? Muito obrigado. E a pergunta é a seguinte: eu queria saber de vocês a expectativa que vocês tinham em relação à performance dos shoppings
se ela está se concretizando. Eu vi aqui ontem no relatório que vocês fizeram menção ao Gran Plaza, fizeram menção também ao Tietê, né? E os demais também vocês estão satisfeitos? Por exemplo, Cidade de São Paulo, como é que tem sido essa performance? Obrigado, gente. Ô, Eduardo, primeiro, obrigado pelas palavras gentis aqui. A gente fica muito feliz quando vê acionista que fica satisfeito com o nosso trabalho. Em relação à performance dos shoppings, né, a gente acho que destacou ali um pouco do Gran Plaza e do Tietê. O Tietê, especialmente, ele tem tido um crescimento muito forte aí nesse ano passado também. Tem uma região que está crescendo muito no entorno do shopping, ele acaba sendo a única oferta de varejo na região, né? Então tem sido grata surpresa ali o shopping, tanto isso quanto também o fato de que a gente tem trabalhado muito no Mix, a gente inaugurou bastante operação legal lá no shopping e isso daqui tem sido, tem trazido bastante resultado. Em relação aos outros dois shoppings, né? Então, ao Cidade de São Paulo, a gente putz, continua muito animado com o shopping, ele continua com uma performance excepcional. A gente tem diversificado bastante lá a nossa fonte de receita, né? Não só de locação, mas também lá o fator de mídia e eventos, ele tem um peso bem forte no shopping. A gente acredita que tem um potencial ainda muito pouco explorado, que a gente está ano a ano crescendo a ritmo quase de startup nessa linha, né? Então, está crescendo 40, 50, 60% por ano. E a gente acha que dá para continuar com um crescimento forte aí ao longo dos anos. Ela tem uma representatividade já próximo de 10% do resultado, a gente acha que dá para crescer ainda mais. Lá a gente tem uma vacância um pouco mais alta do que o que a gente está acostumado por conta de uma loja específica que deixou o shopping, mas a gente tem trabalhado bastante essa área ali, a gente não enxerga com preocupação, a gente enxerga muito mais com oportunidade, então a gente não quer fazer qualquer negócio, a gente quer fazer um negócio que no médio e longo prazo traga mais valor para o shopping. No caso do Rio, ele, apesar de ter, eu acho que o ano de 2024 dele, o início desse ano foi um pouco mais difícil, né? Eu acho que tem uma concorrência muito alta ali na região onde que o shopping está. Mas mesmo assim o shopping tem conseguido apresentar uma boa performance, né? Então, de 2024 para hoje, desculpa, de 2020 para hoje, ele quase que dobrou o resultado dele, né? Então, apesar de ter um crescimento um pouco mais lento que os outros shoppings nossos, ele tem uma performance boa. Agora ele está com uma vacância um pouco mais alta, mas a gente está também aproveitando isso como uma oportunidade para poder fazer ali uma melhora de mix e trazer algumas coisas que a gente acha que estava faltando no mix do shopping, né? Então, a gente não mencionou todos, mas eu acho que todos eles estão com um prognóstico bastante positivo. Ah, que ótimo, legal. Muito obrigado, bom fim de semana para todos. Obrigado, igualmente, Eduardo. Obrigado, Eduardo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Tiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Bom, novamente agradecer a todo mundo aí que participou do call. Eu acho que eu consegui passar bastante aí, graças às perguntas de vocês, um pouco do que a gente está esperando para o segundo semestre, né? Então a gente acha que ele vai ser um semestre tão bom quanto foi o primeiro, talvez até um pouco melhor. E a gente deixa aqui o nosso time de RI, a gente fica à disposição para mais perguntas adicionais aí que vocês possam ter. Obrigado. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.